Boa tarde, turma 100. Tudo bem com vocês? Como foi de final de semana? Passaram todos bem? Espero que sim, ok? Vamos dar continuidade à nossa aula sobre conjuntos. É um pouco extensa essa parte de conjuntos, né? Então nós vamos trabalhar com conjuntos numéricos inteiros, naturais, reais, por aí afora. Mas demora mais alguns dias. Então nós vamos falar a respeito do diagrama de Venn e logo nós vamos trabalhar com a parte de complementar, que é a mesma coisa que diferença entre dois conjuntos, tá ok? Então, nós já começamos a ver em outras aulas a respeito de complementar. Já falamos sobre ele e vamos dar uma reprisada aqui com mais detalhes. Então, a representação do diagrama de Venn consiste em uma linha fechada que não se entrelaça, ou seja, não se junta, né? Na qual colocamos os elementos do conjunto em questão. Logo, podemos representar um ou vários conjuntos de maneira simultânea. Então, na realidade, o diagrama de Venn é aquela que se representa em forma de uma circunferência, né? Não necessariamente tem que ser a circunferência, mas uma linha fechada, tá bom? Então, vamos falar a respeito do conjunto único. Podemos representá-lo utilizando uma única linha fechada. Por exemplo, vamos representar o conjunto A, que é igual a 1, 3, 5, 7, 9. Esses elementos são elementos dos números primos. E ele é um conjunto finito. Quando é que ele é finito? Quando tem fim. Ou seja, aqui nós temos apenas 5 números e todos são ímpares. 1, 3, 5, 7, 9. Ele está representado através do diagrama de Venn. Nós já vimos que o conjunto ele pode ser representado através de chave, não foi isso? Podemos representar através de uma sentença matemática, que é aquele que diz que x, tal que x, pertence, tal. E podemos representar através do diagrama de Venn. E aqui nós podemos representar 2, 3 conjuntos ou até mais. Então nós temos aqui a representação apenas de um conjunto e vamos fazer a representação através de 2 conjuntos. Então o conjunto A é A, B, C, D, E, F e o conjunto B, D, E, F, G, H, I, I. Outro exemplo, conjunto C, representado por A, B, C, D, e o conjunto D, representado por E, F, G e H. Para que se faça a interseção entre esses conjuntos, nós temos que ter elementos no conjunto C e no conjunto D. Será que nós temos elementos iguais nos dois conjuntos? A, B, C, D, E, F, G, H? Então, se nós observarmos aqui, ó, nós não temos elementos repetidos entre os dois conjuntos. Ó, o conjunto C só tem A, B, C, D. E o conjunto D só tem E, F, G, H. Logo, esse conjunto é vazio. E como é que se representa o conjunto vazio? Nós já vimos, né? O conjunto vazio, ele pode ser representado através de chave ou através daquele símbolo φ, que é uma letra grega, que também na matemática representa o conjunto vazio. Então esse conjunto aí não tem interseção. Como é que nós vamos representar? Dessa maneira. Eles não têm interseção, logo eles ficam separados um dos outros. Não tem interseção. Será que teria a união? Tem, a união tem, que são elementos de um ou de outro. No caso aqui seriam todos os elementos para formar a união. Já a interseção tem que ter elementos tanto em um conjunto como no outro conjunto. Isso é interseção. No caso aqui, como não tem, o conjunto vai ser vazio entre os dois. Tá bom, gente?
Não esqueçam disso. Agora podemos representar também através de 3 conjuntos. A ideia por trás da representação utilizando o diagrama de Venn para 3 conjuntos é semelhante à representação entre 2 conjuntos. Nesse sentido, os conjuntos podem ser disjuntos 1 a 1, isto é, não possui nenhuma interseção, ou pode ser disjuntos 2 a 2, ou seja, somente 2 deles possuem interseção, ou todos possuem interseção. O que ele quer dizer? Que quando você tem 3 conjuntos, e representado através de diagrama de Venn, você pode entrelaçar entre os 3 e ter a interseção entre os 3 conjuntos. Vamos ver um exemplo aqui, ó. No conjunto A nós temos A, B, C, D. No conjunto B, D, E, F, G. Aqui nós já temos, ó, o D no conjunto B e o D no conjunto A. Vamos para o conjunto C. Conjunto C, eu tenho D, E, C, H. Então, se você observar, eu tenho D e E no conjunto C, D e E no conjunto B. Então, entre o conjunto B e o conjunto C, eu tenho a interseção, que são os elementos D e E. Agora, entre o conjunto A e o conjunto B, eu só tenho o elemento D, que faz a interseção entre os dois. Vamos ver como podemos representar esses 3 conjuntos, onde entre cada 2 tem a interseção. Quanto nós fizemos? Ó, conjunto A, conjunto B e o conjunto C. Ora, o conjunto A tem as letras A, B, C e D. O conjunto B tem os elementos D, E, F, G. E o conjunto C tem os elementos C, D, E e H. Agora, quem é a interseção entre os 3 conjuntos? A interseção entre os 3 conjuntos, nós só temos o elemento D. Ó. Eu tenho o elemento D no conjunto A, tenho o elemento D no conjunto B e tenho o elemento D no conjunto C. Então, eu vou colocar esse elemento onde faz parte os 3 conjuntos. Ó. Então, essa parte aqui, ó, é a interseção entre os 3. Entre A e B não tem elementos, logo fica vazio. Agora, entre B e C, eu tenho o elemento, ó, eu tenho o elemento D e E. Aliás, D e E. Ó. Entre B eu tenho D e E. Então está aqui, ó. D e E. Então essa parte bem aqui, ó, D e E faz parte do conjunto B e do conjunto C. Agora, entre A e C, eu só tenho o elemento C. Então, aqui eu tenho a interseção no D. Ó. Eu tenho a interseção entre os 3 conjuntos. O C só é interseção para A e C. E o E só é, o D e E só é interseção de B e C. Então, aqui fica, claro, a representação entre os conjuntos para que forme a interseção. O A e B só tem no conjunto A, o F e G só tem no conjunto B e o H só tem no conjunto C. Agora, o C, D e E tem no conjunto C, tem no conjunto B. Ó. O E tem no B e no C, o D tem no B e no C, o C só tem no A e no C, e por aí vai. Então, dê uma olhada nisso aqui, gente. No livro de vocês tem essa parte, verifiquem, dê uma olhada, estudem, porque às vezes a gente pensa que é tão fácil e termina se complicando. Então, vamos tentar aprender, que na hora da prova vocês vão se sair bem, tá bom? Não esqueça, mas estudem. Outra coisa, mandem a atividade, parece que foi até amanhã, né? Por favor, é a primeira nota do segundo bimestre. Relação de pertinência. Já falamos a respeito disso aqui. Pertinência significa o quê? Pertence
e não pertence. Pertence se é mal feito e o não pertence ao é cortado. Então, a relação de pertinência permite-nos dizer se o elemento pertence ou não ao determinado conjunto. Para isso, utilizamos os símbolos pertence e não pertence. Esse sinal, gente, esse símbolo de pertence e não pertence, só relaciona o elemento com o conjunto. O elemento com o conjunto. O que é isso? Os elementos são que estão entre chaves. Então, os sinais de pertence e não pertence só relaciona o elemento com o conjunto. Então, o pertence e não pertence só relaciona os elementos com o conjunto. Então, nós temos o conjunto A aqui, e nós vamos analisar se o G faz parte desse conjunto. Então, vamos ver através do diagrama de Venn, olha o que vai acontecer. Quem são os elementos do conjunto A, B, C, D. Lá no conjunto A, tem o elemento G? Não. Então, A, B, C e D pertencem ao conjunto A, mas o G não pertence. Como é que nós vamos fazer isso? O A pertence a B, o B pertence a A, o C pertence a A e o D também pertence a A. Porém, o G não pertence ao conjunto A. Isso foi questão da atividade que eu mandei. Então, dê uma observada que ainda dá para resolver o exercício e mandar até amanhã. Então, o A pertence a B, o B pertence a A, o C pertence a A, o D pertence, mas o G não pertence. Então, os elementos pertence e não pertence relaciona elemento com conjunto. Agora, relação de inclusão, que são os símbolos contido, que é um C, mal feito. Quando ele está cortado, significa